O reino fungi inclui os fungos, organismos heterotróficos, multicelulares ou unicelulares, que já foram considerados plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente nos funguinhos. Existem mais de 100 mil espécies pra porra, de fungos descritas. Especialistas acreditam que mais de 1000 são descobertos a cada ano. Doideira, louco. Essa espécie apresenta um papel ecológico importante, atuando, por exemplo, com bactérias no processo de decomposição, igual minha vozinha saudosa. Além disso, algumas apresentam grande potencial econômico, e outros são responsáveis por desencadear doenças do nosso corpo. Isso é um perigo. Como representantes conhecidos dos fungos, podemos citar os mofos, bolores e cogumelinhos. Eu vou falar um pouco sobre os fungos aí, as características gerais deles. Eles são organismos heterotróficos e eucariontes, que podem ser unicelulares ou multicelulares, uma célula ou várias células, é isso daí. A grande maioria das espécies é filamentosas, sendo esses filamentos denominados de hifas. Alguns fungos são formados por várias hifas, densamente unidas, que formam o chamado micélio. A maioria dos fungos apresenta hifas septadas, ou seja, que são divididas pelos chamados septos. Isso. Os septos são paredes transversais, transversais, perfuradas por um poro que permite a comunicação entre as células, garantindo a passagem até mesmo de organelas celulares. As hifas que não apresentam esses septos recebem a denominação de aseptadas ou fenocíticas. Isso. Nelas, o que se observa é um grande citoplasma contínuo com vários núcleos espalhados nos fungos parasitas. Vários núcleos espalhados nos fungos parasitas. As hifas são chamadas de haustórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. Ele meio que consome a pessoa, vai consumindo o órgão, tudo, sabe? É isso aí. Voltei, tem mais uma coisa para falar. Como citado, nem todos os fungos são filamentosos, existindo fungos unicelulares, como é o caso das leveduras. Vale destacar que as leveduras, apesar do que muitas pessoas pensam, não são um grupo taxonômico, estando relacionadas apenas com a forma morfológica de crescimento. Então ela só cresce. Existem cerca de 600 espécies de leveduras conhecidas, muita espécie. Só de leveduras, muita. As células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina, um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto de artrópodes, um dinossauro. Quando falamos em parede celular, muitas pessoas relacionam-na com a encontrada nas plantas. Porém, a composição das paredes celulares dos fungos é diferente da dos vegetais, pois nesses últimos encontramos a presença de celulose. Ela só é diferente por causa da presença de celulose. É isso aí. Essas são as características finais. A reprodução dos fungos ocorre, em sua grande maioria,
por meio da formação de esporas, os quais podem ser produzidos de maneira sexuada ou sexuada. Coisa de maluco. Esses esporos ajudam os fungos a se espalhar pelo ambiente, uma vez que muitos são secos e pequenos. Parece o que os permite ficar suspensos no ar. Alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio, aderindo-se ao corpo dos insetos, por meio daqueles lançados pelos próprios fungos. Encontrando um local adequado, os esporos germinam e dão origem ao novo fungo. Então uma trepadinha. A reprodução sexual inicia-se geralmente com a atração de hifas, que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. As moléculas atraem-se às hifas, que ao encontrarem-se fundem-se, safadinhas, quando ocorre a união do citoplasma de dois micélios. Temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato. Em algumas espécies, podem demorar horas, dias e até meses de anos. Demora 2 segundos e funde-se, acabou. O próximo estágio é a camada chamada cariogamia, que ocorre quando os núcleos haploides se unem. Forma-se aqui o zigoto, que é um estágio diploide. A divisão por meio da meiose restaura a condição haploide e forma-se os esporos. Percebe-se, portanto, que a reprodução sexuada é composta por 3 etapas: plasmogamia, cariogamia e meiose. Na reprodução assexuada, percebe-se também a produção de esporos. Entretanto, normalmente observa-se que os fungos filamentosos produzem-nos por mitose. Outra forma de reprodução assexuada observada nos fungos é por brotamento. Ela pode ser identificada em leveduras, nas quais surge um pequeno broto com base na célula-mãe. As leveduras também podem reproduzir-se por fissão e alguns fungos podem ainda reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. Vejamos então a reprodução assexuada e sexuada num fungo do tipo zigomicetos ou ficomicetos, como por exemplo o bolor do pão. Este tipo de fungo apresenta um esporângio onde serão produzidos os esporos. Esses esporos são lançados ao vento e, se caírem sobre material orgânico, germinarão, constituindo hifas e posteriormente um micélio. Esse micélio é chamado de vegetativo, pois não tem a função de reprodução. Sobre esse micélio vegetativo, cresce um micélio reprodutor com a função de produzir esporos. Paralelamente, temos também a reprodução sexuada. Os dois eventos de reprodução sexuada em fungos são a plasmogamia, que é a fusão das extremidades de duas hifas, formando uma célula dicariótica, e posteriormente ocorrerá uma cariogamia, unindo os dois núcleos dessas células em um núcleo, uma estrutura parecida com o zigoto. Esse zigoto sofrerá meiose, originando esporos. E semelhantemente à reprodução assexuada, esses esporos
lançado sobre o material orgânico, constituirão novos micélios. A importância dos fungos. Os fungos são organismos muito importantes para o equilíbrio ecológico e para a sobrevivência de diversas espécies, incluindo os seres humanos. Eles pertencem ao reino fungi e podem ser encontrados em uma grande variedade de ambientes, desde o solo até o interior do nosso próprio corpo. Uma das principais funções dos fungos é a decomposição da matéria orgânica, como folhas caídas, galhos e outros restos de plantas e animais. Isso é extremamente importante para manter a saúde do solo, já que ajuda a liberar nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Sem os fungos, muitas áreas do mundo seriam cobertas por camadas espessas de matéria orgânica morta e em decomposição, o que impediria o surgimento de novas plantas e o desenvolvimento de ecossistemas saudáveis. Os fungos também são importantes para a agricultura, pois muitas espécies são utilizadas como agentes de controle biológico, combatendo pragas e doenças que afetam as plantas. Além disso, alguns fungos são utilizados na produção de alimentos, como os cogumelos, que são uma fonte de proteínas e nutrientes. Outra função importante dos fungos é a simbiose. Isso daí. Com outras espécies. Muitos fungos formam associações simbióticas com as raízes das plantas, em um processo conhecido como micorriza. Não sei falar esse negócio, mas é micorriza, eu acho. Isso aí, pô. Isso ajuda as plantas a absorver mais nutrientes do solo, além de aumentar sua resistência a doenças e estresses ambientais. Os fungos também são importantes para a produção de medicamentos. Diversas espécies de fungos produzem substância com propriedades medicinais, como antibióticos e o antifúngicos. Isso aí. A penicilina, por exemplo, é um antibiótico produzido por um tipo de... Penicilina é um antibiótico produzido por um tipo de fungo, chamado penicillium, não sei, é o nome científico. Isso aí. Por fim, os fungos têm um papel importante na ecologia global, pois ajudam a manter o equilíbrio entre as diferentes espécies e a regular os ciclos de nutrientes. Sem os fungos, o mundo seria muito diferente. E muitas das atividades e processos que consideramos naturais seriam impossíveis de se realizar. Eles são muito pica, basicamente. Eles são, tipo, os melhorzinhos que tá tendo. Vamos lá para a receita do calzone lendário do Henrizinho. Ingredientes: para massa: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de café de sal, 3 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo de soja, 2 colheres de sopa de aguardente, cerca de 150 ml de leite ou água, uma gema batida para pincelar, para ficar pia. Use a clara para fechar o calzone. Aí recheios: 300 gramas de calabresa defumado moído, 150 de mussarela, caralho, você fala mussarela, em cubinhos, 500 gramas de queijo gorgonzola. Daí tem a opção 2, um peito de frango cozido com sal e desfiado, meia xícara de chá de molho de tomate, meia caixa de 200 gramas de catupiry cortado em fatias finas. Modo de preparo:
Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa na ordem indicada e amasse até obter uma mistura homogênea. Sobe um pouco a massa. Cubra e deixe repousar por 10 minutos para deixar maciazinho. Abra a massa com rolos sobre uma superfície enfarinhada até obter um disco com 0,5 cm de espessura. Passe o disco para uma forma de pistas. Grande untado. Espalhe aquela manteiga sobre metade da massa. Distribua sobre ela a mussarela e o gorgonzola e polvilhe o orégano, por favor, para ficar pica. Se optar, sou burro. Pelo recheio de frango, misture a carne com o molho de tomate. Espalhe sobre metade da massa e por cima. Distribua as fatias de catupiry. Pincele a borda com a clara e feche com a calzone, como se fosse um grande pastelzão, unindo as bordas como dobras. Pincele a superfície com a gema e asse em forno quente 250 graus Celsius até dourar. Aí tem as observações. O calzone fica melhor quando o recheio não leva muito molho e fica ótimo quando preparado com vegetais cozidos e levemente temperados com sal, óleo e limão. Aí é isso. Boa sorte para tentar repetir, né? O calzone lendário aí. E valeu.